E cheguei, estava na estrada, peguei chuva, mas deu tudo certo. Vim passar o fim de semana em Teresópolis. Eu sou Esperança Macarena, aqui no Ao Vivo, de segunda a sexta, no Pílulas de Espiritualidade. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, que é a psiquiatra Paula, que vai ajudar a gente aqui a pensar como é isso da tristeza, da melancolia, da automedicação, do autocuidado. Vai ser um bate-papo incrível. Fatinha já chegou aí, chegou Rose também. Como vocês estão? Tânia, Moniquinha, sejam todas muito bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Fala aí pra mim. Estão me ouvindo bem? Dá um ok pra mim, pra eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Vânia chegou também. Tá ótimo, né? Deixa eu avisar as meninas aqui que eu já entrei. Ana chegou também, Luciene. Deixa eu chamar a Paulinha aqui. Tânia, avisa a Paula que eu já tô no ar para ela vir se juntar a nós. Thaís, boa noite. Estamos esperando a nossa convidada maravilhosa, que eu acabei de falar com ela, ela estava por aqui, mas agora ela não está entrando. Fátima Pinheiro, seja bem-vinda. Não sei se você já esteve antes com a gente por aqui. Boa noite, Elaine, que bom você entrou. Luciane tem estado com a gente sempre aqui. Estou em Teresópolis, na casa de uma amiga, ó. Vim passar o fim de semana aqui em Terê. Dona Gilza, boa noite. Vim escapar a Moniquinha do calor do Rio, que o Rio está fazendo um calor monstruoso. E para quem não conhece do Rio, Paulinha chegou, deixa eu chamá-la aqui com a gente. Conhece, Teresópolis é na montanha, é um clima bem mais fresquinho que o Rio de Janeiro. Aí vim dar uma fugidinha depois de uma semana de bastante. Ê, minha maravilhosa, tá me ouvindo bem? Tô, é que você estava me chamando no perfil pessoal e eu estava lá te aguardando no profissional, toda doutora. Tô te ouvindo Ah, direitinho. Te e ouvindo, você quer, te e vendo. você quer que eu te fale, então, em qual que você entrou? Eu agora entrei no meu pessoal para conseguir te ver ao vivo, porque no profissional não estava funcionando, tá? Mas No que Paula esquisito, né? RSTC. É, É, a gente mas e aí os teus seguidores vão te achar? Você falou que era no Pílulas, né? deixa para lá. Agora, depois a gente resolve isso. É, eles vão me achar aqui. Eu É falei que porque, ia ser aqui, que é não porque ia eles ser lá. sabiam que, na verdade, era o Pílulas. Então, gente, como diz a Thaís aí, além de super competente, a mulher é gata, gente. Pode falar, a mulher é gata. E eu vim fazer um ao vivo com ela de cara lavada. Vamos nesse Wi-Fi que está cortando, mas vamos na fé que vai funcionar, né? Tá me ouvindo Aham. direitinho? Porque às vezes corta Eu para estou mim, te mas vamos ouvindo, lá. eu estou te Tá. ouvindo super de boa. Então, por que que eu chamei a Paulinha aqui? Porque acho que às vezes as pessoas se confundem o que que é da psicologia, o que que é da psiquiatria, o que que é da terapia, o que que é de coach, o que que a gente tem que procurar. A gente tem um preconceito, não só no Brasil, né, Paula, no mundo todo, de não Tá. admitir
tira as doenças mentais, né? Uhum. Eu ia começar, né, com uma frase que eu achei super, na verdade, encaixava mais naquele nosso terceiro tópico de hábitos saudáveis, mas eu acho que tem tudo a ver com isso que você resolveu começar a falar. A frase é assim: é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não o ouve. Essa fala é de um escritor que morreu há um século atrás, mas essa fala ressoa ainda muito presente nessas duas questões da diferenciação, né? Também me ocorreu, Esperança, para a gente iniciar, não sei se você achar que não está legal, você me fala, tá? Um caso meu, né, profissional, em que ficou muito gritante o quanto essa medicalização excessiva, essa medicalização inapropriada pode causar, às vezes, verdadeiros desastres, né? Então, assim, eu lembrei, teve uma época que eu ainda era residente, mas eu tinha que fazer interconsulta no hospital da UERJ, né, no Pedro Ernesto. E aí a gente, na verdade, eu e todos os residentes, a gente era chamado por uma enfermaria de cardio, de oncologia, qualquer outra especialidade, para dar um parecer. E aí, quando eu cheguei, né, fui conversar com o senhor, aplicar o que nós, como psiquiatras, aplicamos, né, que é o exame psíquico, né? A psiquiatria ela não tem exame físico, mas é através do exame psíquico que a gente pode colher as informações e, a partir daí, entender se existem sintomas que podem ser categorizados num diagnóstico nosológico, vamos assim dizer. E aí sim entender que há um transtorno a ser medicado, enfim, né? E aí, conversando lá com o senhor, ele estava na enfermaria de cardio, infartou há pouco tempo, eu não vi nada, eu não entendi nada, assim, por porquê que o parecer era um pedido de usar antidepressivos para aquele senhor, um antidepressivo. E quando eu fui olhar na prescrição, o antidepressivo já estava até prescrito. E aí, quando eu fui conversar com a colega que fez, ela falou, não, é porque ele, a família dele, nos comunicou que um ente querido, agora eu não lembro exatamente quem foi, havia falecido. E ele ainda não sabia. E aí a equipe médica mesmo colocou aquela medicação no intuito de um antidepressivo profilático. Não, ele não vai ficar bem, ele infartou há pouco tempo. Então, ela está ali como profilaxia, para essa pessoa não, enfim, pelo que eles estavam entendendo, não piorar o quadro e entrar num caso depressivo, grave. Quer dizer, e aí eu fui lá com toda, né, a nossa paciência, a ética, entendendo que é outra especialidade, explicando que aquilo não fazia o menor sentido. Mas, infelizmente, depois uma outra colega que foi responder de novo esse parecer falou, olha, eles colocaram de novo essa substância. Quer dizer, Quer então, dizer, assim, jujuba, né? Jujuba. Antidepressivo como jujuba, né? Que é o que é a minha versão. Uhum. E falando de Jujuba, eu acho que é importante, né? Como eu comecei a falar, como é que eu analisei esse senhor, né? Eu estava falando, nós, psiquiatras, a gente não tem um exame físico, mas a gente, através do exame psíquico, né? O que é o exame psíquico? Tudo importa para nós, psiquiatras, desde a aparência do paciente, se ela, né, a mulher, está maquiada ou não, se está maquiada em excesso, se está bem vestida ou não, a velocidade da fala, o afeto, o humor. É através de tudo isso, junto com a anamnese, a gente tem que fazer as duas coisas simultaneamente, a anamnese e o exame psíquico. É isso que vai, na verdade, nos apontar para, como eu falei, para um quadro, antes de tudo, sintomático. E aí, o que eu quero dizer com isso? É através disso que, embora a psiquiatria, vamos lá, deixa eu falar de uma forma que não fique muito complicada para ler. Se eu te falar que hoje a gente sabe a explicação exata, neuroanatômica, química para depressão, para ansiedade, é mentira, né? O que a gente sabe é que a depressão ela é multifatorial, ela tem teorias, a mais popular é das monoaminas, mas, em verdade, a gente não sabe. Algumas coisas a gente sabe sim explicar, né? Posso depois citar outros exemplos, mas no caso da depressão, a escolha da medicação, eu quero dizer, mesmo para o profissional, não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa aleatória. Então, eu acho que isso casa até com essa questão que a gente vai falar
daquele paciente que tomou pelo Dr. Google, ou tomou porque o vizinho falou. Às vezes, uma diferença sutil no sintoma pode fazer com que a pessoa, ao tomar a medicação que foi ótima para sua colega ou para sua vizinha, cause uma catástrofe no quadro clínico daquela pessoa, né? Então, isso não é jujuba. Tem uma outra questão Então, mais séria. o nosso ponto número 1 aqui, né, doutora Paula, é não tomem remédio porque alguém tomou como preventivo, porque eu vou me emocionar. No meu caso, Paulinha, eu tenho mães que chegam para mim e falam assim: Esperança, o que que eu tomo no dia do casamento do meu filho? Porque eu não quero me emocionar. Gente, você vai para o casamento, vai chorar, vai se emocionar, porque isso é vida. A vida é isso. Para com essa Isso é coisa de ter medo saudável. de emoções, né? Então, assim, não é para tomar nada sem falar com o psiquiatra, certo? Não, certo. E que outra coisa que me veio na cabeça é interação medicamentosa pode ser perigosíssimo. Por exemplo, quando eu trabalhava no Manfredini, a gente dispunha, né, de poucas medicações. Então, assim, era muito comum a gente usar fluoxetina. Não que a fluoxetina não seja uma substância boa, mas hoje ela é mais usada mesmo nos postos, hospitais municipais, na clínica Ela é particular. A antiga, gente né? usa. Ela é datada, né, doutora Paula? Ela é antiga, mas isso não a torna ruim, não, tá? A escolha é mais porque existem as medicações novas, elas são mais limpas de efeito colateral, mas por aí. Mas, por exemplo, a fluoxetina, né? Se você prescreve para uma paciente que usa tamoxifeno, que é uma medicação usada no tratamento da neoplasia mamária, eu não sou oncologista, mas principalmente mamária. Eu recebia muitos pacientes do INCA em depressão pelo processo que estavam passando, e às vezes eu via essa interação, e é uma interação muito grave, porque a fluoxetina vai diminuir o nível do tamoxifeno, e olha o que você pode fazer com essa pessoa. Você pode levar o tratamento oncológico dela a desastre total. O tamoxifeno para de fazer efeito. Outro exemplo, nós temos medicações que com anticoncepcional, né, oral combinado, que muitas mulheres fazem uso, não são os antidepressivos, mas são medicações que podem ser usadas por esse fim. Podem diminuir as concentrações do anticoncepcional. E aí você pode provocar uma gravidez indesejada se você não se atentar até para a interação. Então também tem isso, não é jujuba Olha só pelo como efeito é colateral. como é complexo, né, doutora Paula, analisar o Muito. paciente e ver o que que... E aí as pessoas ficam tomando como se fosse jujuba. Não pode, né? E foi super legal isso que você falou, né? Que aí fala mais da frase que eu falei, é triste que a natureza fala e o gênero humano não ouve. Óbvio que sentir frustração, que sentir raiva é normal e é necessário. Então, assim, luto não é depressão, frustração não é depressão. Esse momento que a gente está passando agora, né? 2020, o trabalho do psiquiatra, eu acho que está sendo, acima de tudo, diferenciar se está havendo realmente um transtorno ou uma reação completamente normal e saudável a tudo que a gente está vivendo. Que a gente vive o tempo inteiro como se tivesse um monstro lá fora, o vírus, e a gente bombardeado por notícias e só ouve morte, morte, até a vacina se dá efeito. Enfim, a gente é normal não Essa estar bem agora. ansiedade e não é, e é o mundo inteiro vivendo, né? Estamos Sim. todos nessa loucura. Então, como é que é a tua posição? Como é que a gente presta atenção na gente para saber se o nosso barco está afundando ou se é uma coisa normal do momento? Tá, então eu vou ter que entrar mais na questão técnica, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Prestar atenção. Primeiro, tempo, tá? Qualquer coisa que você esteja percebendo em você antes de 2 semanas, tá muito cedo para a gente entender que isso é uma alteração, vamos dizer, em qualquer fisiologia, tá? Outra, intensidade. Normalmente, os transtornos, tanto de humor quanto de ansiedade, eles não começam de uma hora para outra. Quem começa de uma hora para outra é o transtorno de estresse pós-traumático e só. Dentro dos dois, né? Depressão, que não é uma entidade única, existem vários tipos de depressão, e transtorno de ansiedade, normalmente eles começam gradualmente, os sintomas eles vão piorando. E uma coisa que é muito comum é a ansiedade anteceder a depressão em si. Né? Outra coisa, eu acho que isso é o principal.
A diferença é que quando você está passando por uma depressão, de fato, ou um transtorno de ansiedade, você perde o controle da sua capacidade de agir. O que eu quero dizer com isso? E aí entra numa coisa muito popular que as pessoas falam: fulano, levanta da cama, levanta daí, é força que te falta. Muitas vezes isso pode fazer sentido, mas quando a gente está falando de uma pessoa saudável, o deprimido ou aquela pessoa já com um transtorno de ansiedade, ela simplesmente não tem capacidade, porque isso faz parte do quadro clínico. O nível de energia física e mental dessa pessoa diminui. Ela tem uma obnubilação até da razão, porque o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelo raciocínio, por conseguir fazer diferenciações, assim, como é que eu vou te explicar? Bem frias, da minha emoção e o meu pensamento, o que está acontecendo, ele fica comprometido, porque as áreas que estão ativas dentro desses transtornos são outras áreas, entende? É como se a pessoa estivesse vivendo de forma crônica. Um exemplo que eu gosto de dar: lembra quando vocês eram crianças? Ou nem tanto assim, iam para uma prova super nervosa, né? Aí deu branco. Por que esqueceu? Estudou, sabia tudo, esqueceu simplesmente porque é normal quando a gente está afetado, literalmente, né, carregado de um afeto, seja ele positivo ou negativo, é importante falar, de uma forma muito intensa, a nossa capacidade de raciocínio, julgamento, tomar decisões, ela fica prejudicada, ela fica obnubilada, tá? Então, assim, acho que o mais importante para a pessoa, né, que você me perguntou, ela tá lá, entender, não, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. O tempo, isso vem se arrastando, vem piorando, as pessoas em volta começam a falar que você está diferente, e você começa a perder a sua ação no cotidiano. Você começa a talvez não conseguir trabalhar, a não conseguir nem falar em casos extremos, boa noite, bom dia para quem está no elevador. Você começa a agir de forma diferente de quem você era antes. Perfeito. Mais ou menos perfeito. Isso. E aí, por que eu acho importante, quando a gente conversou, você me falou sobre a gente conseguir diferenciar o que é uma tristeza, o que é uma melancolia, o que é esse momento doido que a gente está vivendo de uma depressão. Então, a gente também tem que ter um olhar do autoconhecimento, né, doutora Paula? De olhar para a gente e se perceber, né? Uhum. E aí isso fala também, de novo, da natureza, porque a gente está cada vez mais desconectado de si próprio, né? A gente está sempre distraído, a gente está sempre ligado no 220, vivendo daqui para fora. Então, a gente está perdendo noções mínimas, né, sobre essa natureza, e essa introspecção é muito rara de acontecer. Você falar com alguém que tira momentos para meditar, para parar, olhar para si, para perceber o que está acontecendo. Na verdade, eu não sei se dá para chamar isso de cultura, mas o que eu vejo muito nos meus pacientes, na verdade, as pessoas elas ficam até com raiva de si próprias e elas ficam culpadas, porque existe uma fala de que a gente tem que produzir, a gente tem que funcionar. Então, a partir do momento que ela fala assim, eu quebrei, né, eu não consigo, vem um sentimento de culpa que acaba piorando tudo, e que tá tudo bem, né? Tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem adoecer ou não estar bem ou sentir frustração, porque isso é a nossa natureza. A nossa natureza, até no estresse, que eu falo para os pacientes, você vai se preparar para lutar ou fugir, porque você é um animal, um mamífero. Então, assim, no perigo, é isso mesmo que vai acontecer. Cortisol vai lá às alturas, você vai ter taquicardia, mas isso não significa que você tem síndrome do pânico, é um pânico e tem que ser medicado. Não, gente. A nossa natureza, infelizmente, como é que eu vou explicar? Está sujeita ao sofrimento. E isso é importante para aumentar os nossos recursos internos, a nossa resiliência e evitar até, de fato, no futuro, numa situação em que esse estresse aperte, um adoecimento de fato, ou a recidiva, né? Quando a pessoa faz várias vezes o mesmo transtorno em vários anos, eu chamo, a pessoa faz uma carreira de psiquiatra. E aí, deixa eu só perguntar para as meninas, tá tudo bem até aqui? Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo como é que nós estamos aqui? E aí, porque duas que falam, né? Paula, duas tagarelas, né? Vamos ver como é que as meninas estão recebendo essas informações, né?
Por que que é tão importante a gente falar de saúde mental nesse ano complicado que a gente teve, que se estende por 2021, todo mundo vivendo uma vida que nunca viveu, muitos empregos mudando, home care é ótimo, home office, o jogo mudou, né? Então é normal que a gente se sinta perdido. Agora, a gente tem que parar um pouco para analisar se esse meu perdido chegou no ponto que eu tenho que procurar ajuda ou se está tudo bem, eu me senti perdido porque o mundo está assim. E por que que eu gosto muito do jeito da doutora Paula? Porque ela é uma pessoa que, quando tem que medicar, medica, mas ela gosta da coisa da natureza, do ciclo, da astrologia. E aí eu queria que você agora falasse sobre hábitos, né? Hábitos importantes. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Não podemos terceirizar nossas emoções. Uma professora minha falou isso hoje, tem tudo a ver com o que vocês estão falando. A emoção é da vida. Nós vivemos altos, nós vivemos baixos, e não fica tomando remédio para não sentir nada, porque não dá para ser assim. Que a vida vai ser assim, né? Para não se anestesiar, né? E daqui a pouco as coisas passaram e a sua casa está bagunçada e você nem sabe onde você está. Então, a astrologia eu gosto, mas assim, como psiquiatra, claro que eu não aplico isso, pelo menos ainda. Mas sobre, eu entendi o que você falou. Sobre hábitos, isso aparece, acho que isso tem uma colocação que a gente pode falar importante sobre o sono, né? E nesse momento que a gente está vivendo, eu, como profissional, estou vindo direto. Doutora, eu não consigo dormir. Doutora, eu estou com insônia. Uma coisa assim que é importante. O sono, gente, o sono não é um processo que acontece assim, você deita na cama e é uma chave que você fecha o olho, vira e dorme. Não, eu acho lindo a marcação do ritmo circadiano, porque o sono, gente, é um processo que começa, na verdade, quando você acorda e termina quando você vai dormir e se inicia no dia seguinte. E aí, quando eu faço eu gosto de fazer esse paralelo com a natureza, porque o ritmo circadiano deveria, ou a gente se esqueceu, né? Casar com o que a gente vê na natureza, né? De manhã, o que acontece? O sol nasce, então é o momento da iluminação, os pássaros cantando, é o barulho, é a hora da atividade. Então é a hora que você tem que colocar essa informação para o seu corpo. O seu corpo não precisa de luz solar só por causa da vitamina D. Tem uma série de outras substâncias, incluindo a melatonina, neurotransmissores, que só vão ser sintetizados com o sol. Então, de manhã é atividade física é excelente para tudo que se refere à saúde e à saúde mental também, mas vamos ver o horário, tem que ser de manhã, tem que ser à tarde, tem que ter rotina, como acontece na natureza. Quando o sol se põe ou ele começa a se pôr, a temperatura vai reduzindo e a nossa temperatura também precisa ir reduzindo. A gente também precisa ir escurecendo, acalmando, silenciando o nosso ambiente, porque um organismo estressado e cansado, né? Muita gente fala, nossa, se eu trabalhar, ficar morto, eu vou deitar e desmaiar e dormir. Não, você não vai conseguir dormir. Para você conseguir dormir, o seu corpo ele tem que estar minimamente fora dessa pressão toda de estresse com cortisol nas alturas. O cortisol ele aumenta de manhã, né? Então, assim, é como se a natureza estivesse falando e ela tem toda uma sincronia que nos nossos processos hormonais é a mesma coisa, né? Então, quando eu fico com uma luz escancarada antes de dormir, eu estou mandando uma informação ao contrário da natureza, que está tudo escuro lá fora, que é dia, que é hora de atividade. Então, como você vai dormir? Como você vai chamar isso de insônia? Não é melatonina, não é remédio que vai garantir a sua qualidade do sono, mas é essa conexão com a natureza, com o ritmo circadiano. Né? Eu digo melatonina porque tem sim uma pressão, né? Até de indústria farmacêutica. Não temos evidências científicas, desculpa se alguém toma melatonina antes de dormir, não ajuda em nada para uma pessoa neurologicamente saudável tomar melatonina antes de dormir. Não é isso, são as mudanças de hábito. Eu falo para o paciente com aquela cara assim, né? Porque a gente consegue colocar em prática? Eu ponho? Não, mas tecnicamente eu tenho o dever de falar o que é assim.
Aí você manda o pessoal fazer o desafio Espírito Sarado, porque a gente fala muito sobre isso, mas é verdade, né, Paula? É a coisa da gente respeitar o ciclo, de acordar cedo, de fazer atividade física, de fazer a parte mais produtiva na parte da manhã, e não ir dormir com o celular colado no nariz, não deixar o celular dentro do quarto, que é uma das coisas que eu sempre falo, a gente ir se desligando e tudo desse mundo da tecnologia de hoje, que é o contrário. Você vê uma galera jovem e mais velha muito viciada em videogame, muito viciada em celular, gente virando noite no videogame e vai dormir quando chega de manhã. Cara, como é que vai ter saúde mental nessas circunstâncias, né? Não tem como, mas essa questão do videogame e da rede social é também porque a gente está com sede, né, de relacionamentos sociais. E a gente acaba não. A verdade é que as redes sociais, uma vez eu falei lá no meu perfil profissional, ela não mata essa sede, ela mata parcialmente. Eu acho que é isso que faz com que ela acabe viciando. Porque a gente entra, a gente interage, a gente sente que conseguiu interagir um pouquinho, mas não é a mesma coisa, nunca será a mesma coisa. E aí a gente fica naquela fissura. Né? Porque tudo é assim que é o processo. É igual a droga, né? A gente quer mais uma dose, né? Isso, é dopamina, um circuito de prazer e recompensa, igual açúcar. A pessoa entra aqui, ela sente, ela parece, né? As pessoas estão muito com essa sede de mostrar quem elas são, de interação, mas a verdade é que isso não acontece. A tela, ela vai estar muito distante, né, do que é um relacionamento cara a cara. Por isso que as pessoas acabam se isolando. Algumas, né? Claro, que tudo é muito mais rico e cada universo E nessa pandemia, que a gente socializa muito menos, piorou mais ainda, né? Porque a gente não pode ficar indo ao trabalho e reunindo e vendo as amigas, tudo tá com medo e viajando, e aí a gente acaba interagindo só pelo Zoom. Quando a gente trabalha é reunião, é Google Meeting, aí a gente fica aqui o dia inteiro, é uma coisa de maluco, né? E aí responde, isso tem a ver com a sua natureza? A sua natureza, ela fica ok com um tipo de vida assim? Sinceramente, então, né? Eu acho muito difícil, pode existir alguém assim, mas a verdade é que não. E por que a gente insiste em dizer sim para esse tipo de vida, né? Por que a gente vai no automático como se fosse um robô, simplesmente seguindo a massa e fazendo o que a gente está vendo que os outros estão fazendo? Não, né? Parar, olhar quem sou eu, qual é a minha natureza. É isso que vai, inclusive, fazer com que essa pessoa consiga ver que tem alguma coisa errada com ela, não só na saúde mental, mas na saúde de uma forma geral. A gente não faz isso, a gente está vivendo cada vez mais desconectado de si, da nossa natureza e da natureza. Tem uma pergunta boa para você aqui que a Ana perguntou, que é: vi um outro dia que os trabalhos manuais, utilizar o tato ajuda nessa questão da ansiedade. O que você acha? Eu acho que pode ajudar, sim, né? À medida que isso acaba fazendo com que a pessoa tenha uma capacidade de foco e concentração e ajuda tanto quanto ajuda o mindfulness, que é uma técnica da TCC, ajuda o paciente a conseguir dar uma controlada no pensamento, né, ansioso, que voa por um tempo que não existe, que é o futuro. Ajuda, mas dependendo da intensidade do que a pessoa está passando, pode não ser, vamos dizer assim, o suficiente. Na verdade, no tratamento da ansiedade é isso mesmo. A gente raramente vai ser só a medicação que vai resolver, que vai levar esse paciente à remissão. É isso tudo. É o crochê, é o mindfulness, é a meditação, é a psicoterapia e o remédio se ele for necessário. Entendi. Ajuda. Thaís está falando que já tomou melatonina e achou que o sono não era tão legal. Tudo que é químico, né, gente? Não é natural, né? Então, não, mas a questão da melatonina é porque assim, vou explicar. A melatonina natural no nosso corpo, ela é produzida ao longo da noite de uma forma pulsátil, pouquinho a pouquinho. Quando você toma, não é que ela não vai fazer nada. A melatonina ela tem outras funções, né? O povo da malhação toma principalmente porque ele é um antioxidante, porque ele regula outros hormônios, inclusive relacionados ao peso. Mas quando você toma aquela cápsula sintética, a farmacodinâmica, é o que aquela substância vai fazer com o seu corpo. É completamente diferente da melatonina natural sintetizada à noite.
Assim, claro, gente, tem uns quadros, isso é mesmo na psiquiatria infantil, né? Autismo, transtornos do espectro autista, retardo. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade natural em fazer essa síntese. E aí a melatonina pode casar bem, né? Ou um distúrbio de ritmo circadiano grave, o paciente está com jet lag, voltou do Japão. Ela pode funcionar, mas de uma forma geral, para uma população saudável, nada vai te ajudar no sono, é um efeito placebo, tá? Assim, só lembrar, remédio não tem só efeito placebo, não, tem uma coisinha chamada efeito nocebo, que também entra lá naquele início do porquê não se automedicar. Depois, se você quiser, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Tá. Thaís está perguntando aqui, tomar café preto depois das 16 horas. Essa coisa de não tomar cafeína de noite, o que você acha? Acho que é super válido, porque a cafeína é um estimulante, então não é só cafeína, isso faz parte desse processo de higiene do sono, tá? A partir das 18 horas é um horário bom para você demarcar, evitar Coca-Cola, café, cafeína, a não ser que você tome um café descafeinado. Refeições pesadas, assim, rica em gordura, isso não é legal, tá? Então, assim, isso é verdade. Deixa o Tudo café, isso mas vai para amanhã. preparar a gente para o soninho legal. Troca por um chazinho de camomila, pode? Isso, super pode. A camomila não é a história da vovó, tá? Essa substância ela tem efeitos em determinados receptores muito parecidos com o benzodiazepina. De Olha que verdade. interessante, né? É, A Thay está falando que a filha tem ansiedade, a psiquiatra sugeriu trabalhos manuais, né? E está melhorando muito, porque tira também um pouco da tela. Essa galera nova está passando muito tempo na tela, né? a E o tela próprio colégio acabou virando na tela, né? isso, foi assim, esse ano foi destruidor para a nossa saúde como um todo, muito triste esse assunto, Covid, É, mas para a saúde mental, acho que passou um marca-texto em muita coisa que já vinha há muito tempo acontecendo. é. E aí, que outra pauta você quer contar para a gente que seja importante para a gente refletir? Já falamos. Aí, a Ana está perguntando do vinho. Tem que ser até às 18 horas? Então, o vinho, ele pode ser ótimo, né? Dependendo da quantidade que você fizer, depois das 18 horas, sim, porque o álcool, ele tem um efeito depressor do sistema nervoso central. Então, da mesma forma que um Rivotril, né? Um benzodiazepínico da vida, numa dose baixinha, o álcool vai relaxar. É só você ficar atenta à quantidade que você vai fazer, né? Que esse vinho não passe de uma taça, você com mulher, né? Em geral, essa é a dose recomendada como limite. Não passe disso e que você não comece a usar o vinho como remédio, tá? Que isso é muito comum. As pessoas usarem substâncias como remédio e daqui a pouco elas estão viciadas naquilo. Mas só o vinho depois das 18 horas um pouquinho tá super ok. Tá? É válido você Maravilha, colocar no seu ritual. maravilha. E o que mais temos que falar, Paula? Falamos da natureza, falamos dos hábitos. Qual era o outro assunto que a gente ia falar que eu esqueci? Então, a gente colocou três coisas, né? Tristeza, frustração, ansiedade normal versus transtorno psiquiátrico. O segundo foi se automedicar, usar a medicação do Google, do vizinho. Acho que eu falei um pouco disso. Hábitos saudáveis, aumentar a resiliência. Eu acho que a gente falou também, mas talvez colocar assim, né? É uma coisa que eu mais falo para os pacientes. O que é uma ideias equivocadas? Quando existe a depressão, tá? Você foi no psiquiatra, existe a depressão, existe o transtorno de ansiedade. Eu tenho que tomar esse remédio a vida inteira? Eu vou ficar Ah, dependente desse boa, remédio? boa, boa. Não, Excelente gente. assunto. E tem duas coisas aí. Uma que é uma ideia de 10 anos atrás, que você tem que ficar tomando o remédio durante 6, 8 semanas, esperando, cheio de efeito colateral, sem melhorar. Isso acabou, tá? Isso acabou. A gente tem uma janela de tempo, que é exatamente 2 semanas, em que a pessoa ela tem obrigatoriamente que ter alguma melhora dentro desse espaço. Não teve, você tem que comunicar ao seu médico, porque alguma coisa tem que ser feita. A gente precisa ser rápido, tá? O rápido ou rápida. Não é que você vai melhorar totalmente em 2 semanas, mas esse é um período em que tem que ter resposta, tá? Se não teve porque a medicação foi escolhida errada, tá numa dose inadequada, enfim, isso é um ponto.
Acho que o segundo Paula, ponto. Paula, adorei você falar sobre isso, porque eu já vi gente se lascando 3 meses e a pessoa mal, 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 e eu dizer, cara, não é possível, é tempo demais. Não, mas o meu médico falou que é assim, eu assim, pelo amor de Deus, não é possível. Então aí, doutora Paula está dizendo, foi medicado por um psiquiatra 2 semanas, não houve uma melhora, volta Tá e fala, errado. não tá dando Isso certo. Não não tenha tá. vergonha de voltar, né, Paula? Porque isso aí era uma fala antiga, tá? Mas de uns 10 anos para cá isso mudou. Então, esse é o tempo. E uma outra coisa, a gente, quando você não tem que melhorar pouquinho, melhorar mais ou menos. Obrigatoriamente, a gente tem que atingir o que a gente chama remissão de todos os sintomas. O que é isso? É você voltar a ser a mesma pessoa que você era antes de tudo isso começar. Por quê? Porque se você melhora um pouquinho, você vai entrar numa zona, como é que eu vou dizer? Que você vai muito provavelmente ficar tomando remédio a vida inteira. Por quê? O que a gente entende, né? Quando eu falei lá no início, o que um transtorno, qual seria a diferença de tristeza, frustração, luto para um transtorno psiquiátrico? Como eu falei também, a gente não tem uma resposta clara, mas sim, quando existe esse diagnóstico, a gente entende que há uma alteração fisiológica em determinados circuitos, tá? Então é como qualquer outra especialidade médica, alguma coisa saiu da sua fisiologia. Então, quando o médico vai prescreve uma medicação e você responde que melhorou, o que é entendido? Esse estado, essa fisiologia, voltou ao seu estado normal, tá? As CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Legal, você voltou a ser saudável. E aí, por que então que eu tenho que ficar tomando aquele mesmo remédio durante um tempo? Isso aí é baseado no mesmo estudo, guideline, é um tempo que a gente chama de manutenção. Para transtornos de ansiedade e depressão, esse tempo ele varia de 6 meses a 2 anos. Vai depender se é o primeiro episódio, se é o segundo, se esse paciente tem questões que lhe fazem precisar de um acompanhamento psicoterápico. Mas se foi um primeiro episódio, como muitos eu acompanhei, morreu alguém na família, ele passou por um evento estressante, ele deprimiu, cabe perfeitamente sim. Depois da melhora, ele vai tomar 6 meses, a gente vai fazendo essa descontinuidade, né, gradual, e parou alta, tá? Porque, assim, é importante entender, existe doença crônica na psiquiatria? Existe. Inclusive, alguns transtornos de humor, infelizmente, são crônicos, o transtorno bipolar. Mas a depressão, seja ela qual subtipo for o transtorno de ansiedade, não é crônico. Então, não faz o menor sentido você ter que ficar tomando remédio a vida inteira. Tá? E não vão causar dependência também. Se eu estou falando muito, que você me interrompe e fala, eu só ia concluir que, às vezes, assim, o paciente muitas vezes me procura, eu falei do negócio do efeito nocebo, né? Por quê? Pessoas ansiosas, por que é muito importante você ter um acompanhamento e simplesmente não se automedicar e tomar a medicação do vizinho? É muito comum, eu vejo, assim, o paciente é muito ansioso e aí você prescreve um remédio. E ele é aquela pessoa que tem horror de tomar remédio, ele é ansioso, ele está morrendo de medo de tomar aquilo. E aí ele me procura no dia seguinte, né? Porque pelo menos eu acho importante abrir esse canal de comunicação, de ter o telefone. Ele vem, doutor, ele te descreve milhões de efeitos colaterais que não fazem o menor sentido. Se for ler a bula, mesmo assim, não é. Né? Aquela pessoa ela simplesmente está tendo uma crise de ansiedade porque ela tomou o remédio e aquilo para ela por si só é muito complicado, aquilo aumenta a ansiedade, né? Então, se não tem um psiquiatra ali do lado, explicando, falando, acolhendo, quase sendo uma mãe mesmo, sabe? Isso é um trabalho diário. Essa pessoa pode muito facilmente desistir, parar, enfim, ficar com mais raiva ainda do remédio e ir por um caminho que não vai ser legal. Eu acho que é por aí, Paula. Eu acho que a psiquiatra, pediatra, obstetra são médicos que escolheram estar à disposição, porque os pacientes precisam. Né? É diferente de uma dermato que você vai lá, fez um negócio, pronto, acabou. Não, quem escolheu ser pediatra, quem escolheu ser obstetra, quem escolheu ser psiquiatra, vai ter que dar colinho, né, Paula? Não tem jeito. Vai ter sim. Claro que a gente não vive de plantão, até porque, né, nós somos profissionais e temos que manter também a nossa saúde mental. Ou eu hoje, o que eu faço? Eu tenho 2 celulares, porque aí eu sei que quando eu abro aquele segundo celular, eu vou atender paciente, porque quando eu tinha um só, e também, né, sou humana, enfrentei a pandemia com criança pequena,
tudo no meu ouvido, recebendo mensagem de celular. Não, mas enfim, tem sim. Eu tenho 2 celulares, é importantíssimo, porque o paciente precisa mesmo desse acolhimento. E eles sabem, tá? Assim, a gente não é comum a gente ficar recebendo besteira ou encheção de saco. Os pacientes, pelo menos os meus, são super delicados, têm super bom senso, sabem É a hora porque em a que gente falar. atrai quem está naquela vibração boa, e Deus manda para nós aqueles que a gente. Aqui uma pergunta boa da Thaís: como é que faz o desmame desses remédios? Então, o desmame é nada mais do que uma redução gradual da dose que você está fazendo uso. Então, por exemplo, ele está tomando medicação X 100 miligramas. Então, eu vou falar, fulano, vamos lá, começou o desmame. Eu quero que você passe para metade da dose, e aí eu dou um intervalo de também 15 dias, em que eu quero que essa pessoa simplesmente observe. Observe o quê? Se ela continua sendo a mesma pessoa, se ela não vê diferença nenhuma em relação à dose que ela estava usando anteriormente. Aí ela vai me dar esse feedback, olha, tomei 50, nada aconteceu. Ok, vamos reduzir mais um pouquinho, para a gente ir tendo uma delicadeza, até com os níveis plasmáticos, porque determinadas substâncias, se a gente tira de uma vez, o paciente passa mal mesmo. Aí eu passo para dia sim, dia não, né? E aí mais uma semana, a mesma coisa. Eu vou querendo, ó, que a pessoa vai falando comigo. Você tem que se sentir exatamente igual, a mesma coisa. Aconteceu isso, pode suspender e alta. E aí vai para os hábitos saudáveis, vai para a psicoterapia, vai se alimentar direito, vai respeitar a natureza, vai meditar, para não cair de novo nesse mundo de remédios. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, não sei se é um colega teu, mas é uma pergunta muito boa que eu tinha já comentado com você, que é se você concorda com a livre prescrição de medicações psiquiátricas por médicos de outras especialidades. E eu contei para a doutora Paula que aconteceu com o meu marido, com o Sérgio, que ele tinha um problema de uma sensibilidade no pé e que o ortopedista receitou um remédio psiquiátrico. Quando eu vi, eu tive um troço e mandei para a cardiologista, que era quem controlava o Sérgio todo. Inclusive, o remédio que ele mandou fazia efeito colateral com os remédios que o Sérgio tomava do coração. Então, olha a bagunça que podia ter acontecido porque um ortopedista recomendou um remédio psiquiátrico para a sensibilidade do pé. Eu concordo, desde que esse colega ele saiba o que ele está fazendo e que ele tenha ética. O que eu quero dizer, gente? Em determinadas situações, o profissional de outra especialidade, ele vê um paciente sofrendo muito, né? E aí ele sabe, vamos dizer assim, alguma coisa sobre psicofarmacologia, ele prescreve, mas ele dá a orientação. Olha, você vai tomar isso aqui, mas depois você tem que procurar um psiquiatra. Como na emergência, né? Qualquer emergência, se uma pessoa tem uma crise de pânico, o médico, óbvio, vai medicar, vai usar o benzodiazepínico. Aí sim, concordo. Agora, o médico que é de uma outra especialidade, que não tem a menor noção sobre psicofarmacologia, psicopatologia, prescrever, escolher um antidepressivo numa conversa de 5 minutos, 10 minutos sobre isso, aí obviamente não. Mas às vezes existem casos de urgência, existem casos agudos, em que aí sim o colega faz e encaminha. Tá? Achei muito bom você falar sobre isso. E aí eu tinha te interrompido, mas continua falando o que você estava falando. Que era mesmo, eu já me esqueci. Não, o que eu estava falando? Eu estava agora respondendo essa pergunta. A Thaís perguntou do desmame, você falou, né? Isso. Aí eu estava falando um pouquinho do efeito nocebo, é isso que você falou que você me interrompeu? Isso, era isso. Efeito nocebo, então, placebo todo mundo sabe, né? Efeito placebo você dá farinha, você dá uma coisa que não vai surtir aquele efeito e o paciente descreve que melhorou. Mas existe o contrário, que é o paciente relatar piora ou relatar coisas que não tem nada a ver, como eu falei, com aquela substância depois de tomar, né? Como se fosse o contrário do efeito nocebo. E aí, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque isso fala mais de características da personalidade daquela pessoa. E aí, né, aí tem que ser, né, realmente um psiquiatra, porque só ele que vai ter um olhar para entender se aquela medicação pode ser aplicada para aquela pessoa em questão. Né? Existem transtornos de personalidade que, se você prescreve um benzodiazepínico, mesmo para uma situação aguda, você está muito provavelmente criando uma dependência futura daquela substância para alguns grupos.
Então é isso, prestar atenção, existe efeito nocebo, placebo, tem interação medicamentosa, então qualquer automedicação ou medicação por outro profissional tem que ser feita com muita ética, assim, sabendo o que está fazendo, né? Respeitar. De verdade, às vezes eu vejo um exame, alguma coisa, e eu faço alguma intervenção fora da minha especialidade, faço, mas assim, com segurança e sempre falando, fulano, você vai voltar, né? Ou vai para a clínica da família, vai procurar o clínico, vai ser encaminhado, coisas que eu não tenho a menor ideia. Tchau, não é comigo, vou encaminhar para um colega que sabe o que vai fazer. Perfeito, perfeito. E aí, Paula, para a gente encerrar, eu queria que você falasse por que não devemos ter preconceito de procurar um psiquiatra. Porque quando você fala que você tem psiquiatra, as pessoas olham para você e falam assim, maluca. Como é que a gente se defende disso? Como é que a gente pode bater no peito e dizer eu tenho uma psiquiatra e está tudo bem, estou cuidando da minha saúde mental? Quais são os argumentos que você pode nos ajudar para a gente procurar um psiquiatra e quando alguém vier com uma piadinha, não ligar, ou quando a gente vê que alguém que a gente ama precisa, convencer de que vá no psiquiatra? Você está falando de uma coisa, um estigma, né? Psiquiatra, médico de doido, que tem que ficar isolado. Isso acabou, mas respondendo a sua pergunta sem querer enrolar muito, falar muito, primeiro entender, gente, que assim, o doido, na linguagem leiga, né? Normalmente ele está falando do psicótico. E o psicótico, por sua vez, não necessariamente é só o esquizofrênico. Mas a psiquiatria é uma especialidade médica, como outra qualquer, cujo objetivo é, antes de qualquer coisa, através do que eu falei, né, o exame psíquico e a anamnese, traçar diagnósticos e aí entrar nessa fronteira. A partir desse diagnóstico, poder te orientar se você está, sim, com um transtorno. A gente não chama de doença, a gente chama de transtorno na psiquiatria, porque, por causa daquilo que eu falei, a gente não tem uma explicação 100% da bioquímica exata que leva à depressão e à ansiedade. Mas, enfim, porque esse profissional vai te diagnosticar e vai poder traçar o tratamento correto para você sair daquele sofrimento, tá? E uma outra coisa que eu quero falar, né? Uma divisão grosseira, bem grosseira, psicótico e neurótico, né? Neurótico todos nós somos, né? O que é neurose? A neurose nada mais é do que é verdade. A neurose nada mais é do que os nossos processos conscientes ou inconscientes, que eu chamo de maionese airlines, que a gente viaja na maionese. A gente tem uma visão de si completamente diferente. Adorei! Vou usar para sempre. Maionese airlines é muito bom. A ansiedade é total, maionese airlines. Então, neurótico todos nós somos, né? E o que é a neurose? O que seria o processo de cura de uma neurose, independente de falar dessa categoria diagnóstico nosológico ou não? É a gente aproximar ao máximo a visão que temos de nós mesmos daquilo que nós realmente somos. Então, isso pode ter a ver com autoestima e também, mais importante, a gente conseguir enxergar a vida e aquilo que a vida faz com a gente da forma mais saudável possível, né? E mais próxima também da realidade. Tudo isso, o seu médico psiquiatra também vai poder te ajudar, principalmente quando é um psiquiatra que só medica, né? Que só está lá naquele, só quer entrar nessas questões, até mesmo para fazer uma diferenciação de falar você não é doente, você não precisa de antidepressivo, mas você precisa ir para, ou seja, psicanálise, ou TCC, psicoterapia. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas é que acabou isso, tá? Não é médico de maluco, isso é um enorme preconceito. O que é maluco? Né? Maluco era o que eram chamados nos hospitais psiquiátricos, enfim, antes da reforma, pacientes psicóticos e que num tempo mais antigo eram ainda até feitos de palhaço, né? Não sei se você sabe, mas assim, antes do Pinel, os pacientes eram como se fosse um circo, em que a nobreza ia lá para jogar tomate, era a margem da Eu não sociedade. sabia, não, que horror! Na Santa Casa, que é o serviço do Jorge Alberto, eu aprendi muito lá naquele serviço. Era isso que acontecia muitos anos atrás. Assim, o psicótico, o esquizofrênico, o maluco, ele era visto como quase uma coisa de circo, para a nobreza ir lá e, enfim,
Isso. E eram pessoas que eram colocadas todas à margem. Isso mudou completamente. Hoje em dia a gente fala de desinstitucionalização, os CAPS estão aí para fazer esse trabalho, as equipes interdisciplinares. Então, assim, psiquiatra é uma especialidade como outra qualquer. Você pode sim adoecer, isso não significa que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa vulnerável, que você não é uma pessoa forte. Não, você vai no dermatologista reclamar do seu prurido porque você acha que não foi capaz de controlar? Não. Então é a mesma coisa. Você está deprimido, isso foge do seu controle. É isso. Tá? E é bonito ser vulnerável. Maravilhoso, maravilhoso. Aí tem uma pergunta muito boa da Mônica, que eu acho que vale a pena a gente te fazer. Por que que tem antidepressivo que altera a libido? Então, porque todas as classes dos inibidores da recaptação serotoninérgica, o que eles fazem? Né? A primeira coisa que eles fazem é aumentar a serotonina entre um neurônio e outro. Quando isso acontece, automaticamente a libido cai. Então, infelizmente, qualquer medicação dessa classe vai fazer isso. Existe uma classe um pouquinho além, que é o dual. Ele inibe a serotonina e a noradrenalina. Ele faz isso, mas de uma forma um pouquinho diferente. Ele mexe mais com a capacidade do orgasmo. Aí o homem fala que ele fica, relata assim, eu estou ejaculável, doutor. Eu fico, e a mulher tem dificuldade para atingir o orgasmo. Isso é simplesmente bioquímica. Esse aumento serotoninérgico na fenda vai ocasionar, sim, a diminuição da libido. Infelizmente, é um efeito colateral que não vai passar enquanto a pessoa estiver usando a medicação, mas ele é dose dependente. Então, assim, na minha prática, muitas vezes, quando isso incomoda uma pessoa, uma vez eu atendi um grupo grande de meninas que eram garotas de programa. E isso era um problema enorme para elas. Assim, vocês podem pensar, nossa, mas a garota de programa precisa de libido? Sim, gente, precisa, e isso atrapalhava. Imagina. Depois da melhora, a gente consegue ir reduzindo a dose lá no meio do caminho, no terceiro mês, e aí esse efeito colateral sai. Mas é isso, qualquer substância que você leia lá na bula e seja um inibidor da recaptação serotoninérgica, ela causa queda da libido, sim. Isso não vai passar até você ou diminuir ou tirar. Encarar que vai ser provisório, que você vai voltar sem quem você era, como você falou, e que depois tudo vai voltar ao normal, né? E tem outra coisa também, muitas vezes a libido, pelo processo em si, já está zerada, né? Então a pessoa fala, não, doutora, eu estou no lucro aqui, que eu já estava tão zerada. Eu já estava mal, deprimida, eu não queria saber de namorar mais, então nada mudou. Na balança até melhorou, de repente, é isso. É isso. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a doutora Paula? Para a gente poder estar encerrando aqui. É importante a gente falar, né, Thaís, sobre esse tabu, é importante a gente entender que existem médicos maravilhosos que podem nos ajudar e parar de ver essa bobagem. Ah, seja forte, você consegue sozinho, né? Não faz sentido. Seu perfil profissional, doutora, escreve, deixa eu escrever aqui, é DRA, né? Ponto Paula Trezeno. DRA de doutora, ponto Paula Trezeno. Trezena, né? Isso, Trezena, Tá aí, gente. Escrevi para vocês, deixa eu fixar. De qualquer jeito, ela tá marcada em todos esses posts, esses dias que eu fiz. Para vocês. Ainda por cima é linda, né? Também acho. Muito gata. E mãe de Maitê. E filha de Tânia, nossa companheira que está sempre com a gente no Pílulas. Paula, não tem como não te agradecer. Que Deus continue te iluminando muito, você fazer esse trabalho lindo, que eu sei que você é uma médica muito dedicada, que você trabalha pelos seus pacientes, que você dá conta, que você cada vez mais continue ajudando, porque a gente precisa de médicos com essa compreensão de entender a natureza, de entender a conexão, não é só uma medicação, é muito além disso, né? De entender o ser humano como um todo, né? Te agradeço muito você ter vindo. Quando vocês quiserem voltar, quando você quiser voltar, volte várias vezes. Foi muito difícil fazer ao vivo ou foi tranquilo?
Não, foi tranquilo. Eu estava com medo de não saber mexer aqui, de acontecer como aconteceu no início, e não achar, cair a internet, mas foi tranquilo. Adorei. Eu nunca Eu imaginei que estaria aqui no Pílula. Você fez um trabalho lindo ano passado, né? No Sufoco. Nós estávamos lá confinadas quando eu consegui assistir. Então, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Uma honra. Nunca imaginei que estaria aqui. Que maravilha. Volte sempre, está todo mundo pedindo para voltar. Eu acho que a gente precisa desmistificar esses assuntos. Quanto mais a gente fala, mais a voz é ampliada, né? E esse conjunto de corpo, mente e espírito, que é o que a gente aqui no Pílulas defende, que a gente tem que cuidar dos três. O que é de Deus, a gente deixa para Deus, mas o que é da medicina dos humanos, vamos usar os recursos para que a gente fique bem. Ah, reza que Que a passa. Não, tem horas que é comprimido, querida, não é só rezar, né? Eu, particularmente, acho que assim, essas coisas conversam. Eu acho que a medicina e a ciência ela está muito atrasada nessa conversa com a quântica, com a espiritualidade. A minha crença pessoal é que tudo conversa sim. Quando você trabalha no Tem. hospital psiquiátrico, você pode ver mais isso. Eu falo assim, uma vez eu conversei até com a minha psicóloga. Eu falei, gente, eu não sabia quando eu estava no Pinel, no Manfredini, na emergência, se aquilo, às vezes, eu estou no hospital psiquiátrico ou eu estou no centro espírita, porque era paciente recebendo, eram É, coisas assim, psicografia, enfim, mas é. assim, quando atualmente a gente tem que separar as coisas, né? Então, mas eu acho que é por aí sim. E temos que nos ver como um ser, como dizia meu professor querido, Abro, como um ser biopsicossocial e estendendo para o seu perfil espiritual. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Vou deixar gravado, vocês encaminhem para todos aqueles amigos e amigas que precisam parar de ter preconceito com a psiquiatria. E te agradeço muitíssimo, Paula. Volte outras vezes, que temos muito a falar. Beijo grande, boa noite a todos vocês. Quem é Um da turma beijo. da Paula, sejam muito bem-vindos. Estamos sempre por aqui de segunda a sexta no ao vivo. Beijo grande, Paula, te agradeço muito. E Eu que segunda-feira agradeço. estamos de volta. Beijo na Maitezinha. Importante Pode desmistificar que deixar. depressão é fraqueza. Exatamente, falta de fé. Exatamente. Né? É uma patologia, vamos cuidar, né? Isso. Isso, tem nada de Beijo grande. Muito fraqueza é obrigada, orgulho. meu amor. Tchau, tchau, beijo. Tchau.